Vamos sair da ADA, porque sempre votamos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, especial autárquicas 2021. Eu soube estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto. Boa tarde, bem-vindos ao especial Autárquicas Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, ou mesmo que dizer, os candidatos às câmaras municipais do Valdominho. Hoje estamos em Monção. Artur Trindade é o candidato do Chega à Câmara deste concelho. Senhor candidato, boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o leva a candidatar-se a estas eleições autárquicas? Boa tarde, Miguel Rocha, e a toda a vossa audiência. É assim, o que me leva a candidatar a estas autárquicas é sempre as pessoas. São sempre as pessoas. Os moçanenses, em especial. Porque acho que não faz outro sentido senão ser a pessoa da terra, os moçanenses e toda a população em geral, de Monção. E isso é o que me toca e é a minha paixão. Portanto, é o povo de Monção. O Artur é engenheiro eletrotécnico, disse-me, não é? Quase engenheiro. Embora esteja inscrito já na Ordem dos Engenheiros, mas ainda como estudante. Está quase a tirar o canudo. Exatamente. É isso, não é? A licenciatura em Engenharia Eletrónica e Redes de Computadores. Artur, isto na universidade, Ana, na universidade foi fácil ter as aulas com esta pandemia da Covid, com todos estes entraves? É assim... para o fim foi um bocado complicado. Digamos que foi por vídeo, não é? Assim, é um bocado complicado porque o aproveitamento é sempre diferente. Termos um professor à frente é uma mais-valia. É, não é? As aulas presenciais são sempre essenciais. mais essenciais, é sempre uma mais-valia. Se não estamos em casa, estamos distraídos com o ambiente, não é? E não só, como eu costumo dizer, a educação é a arte da imitação. Não é? Quando uma pessoa exemplifica, o outro vai atrás e repete, não é? E quando há dúvida é tirada na hora e temos muita parte prática, principalmente laboratórios, em que isso é essencial. Exatamente, sobretudo na eletrónica, não é? Exatamente. Sr. Candidato, foram 4 anos de governação social-democrata. António Barbosa, em 2017, consegue com que o município vire à direita, mas podemos dividir estes 4 anos em 2. Antes da pandemia e o durante, porque ainda estamos nela, o durante a pandemia. Sr. Candidato, vamos começar pela pandemia, 2 anos de pandemia. Que balanço é que faz desta gestão social-democrata da pandemia? Uma gestão positiva, negativa, menos boa? Sim, isto é difícil de analisar, porque não estando em todos os sítios em simultâneo, não estando por dentro também do Executivo, dentro da Câmara, para poder ter uma noção concreta de todos os pormenores, é difícil fazer uma avaliação, porque eu não sei quais foram as dificuldades, nem foram as coisas que podiam ter sido feitas também, não é, que ficaram por fazer, talvez, mas não... À partida, não, é muito difícil qualquer pessoa que não esteja por dentro do Executivo ter uma noção real. Mas do que viu, dos apoios, pensa que isso foi positivo, podia ter sido feito mais? Eu acho que não tanto no aspecto camarário, autárquico ou concelhio, mas acho que em termos globais, nacionais, em todos os concelhos, genericamente, acho que se podia ter feito muito mais no apoio ao comércio, ao apoio aos pequenos, micro e médios empresários, que normalmente são famílias. O pequeno e médio negócio, as microempresas representam famílias. E como representam famílias, nós não podemos deixar as micros e pequenas e médias empresas ir à falência, porque estamos a deixar que são famílias que vão à falência. Isso é inadmissível. Isso não podemos compactar com isso. Quando diz não podemos, estamos a falar do Chega, não é? A posição minha como candidato e também revendo na matriz do Chega, talvez. E quanto aos outros 2 anos? Os outros 2 anos foram anos ditos normais, Monção decorreu com toda a normalidade, houve iniciativas, houve programa, houve Feira do Alvarinho, meu Deus, que saudades. Como é que correram esses 2 anos, esses 2 primeiros anos de gestão de António Barbosa? Penso que lhe devem ter corrido bastante bem. Penso que sim. Foi um mandato que correu bem. Acho que o Executivo teve tudo o que necessitava para que corresse bem.
Portanto, o Chega aqui dá uma nota positiva. É assim, nós damos sempre uma nota positiva, sempre com o benefício da dúvida, como eu costumo dizer. Lá está, como eu há bocado mencionei atrás, temos que ver tudo com muito pormenor. E só estando por dentro dos meandros do funcionamento do Executivo e sabendo todas as coisas que nós não sabemos tanto por fora, é que podemos ter uma noção completa. Mas, no geral, talvez. Muito bem. Vamos então ao que interessa nesta entrevista. Vamos debruçar-nos sobre o presente, sobre o futuro, sobre as metas, os grandes objetivos, que é, como quem diz, o programa eleitoral. Não vamos ter tempo para tudo, certamente. Vamos tentar tocar nos pontos principais. Começamos já por um item que marcou e marca a atualidade política, não neste Conselho, mas também no Alto Minho. Houve conselhos que aderiram à empresa Águas do Alto Minho. Monção não foi o caso. Monção foi um dos 3 conselhos que resolveu dizer não. Foi uma boa posição ser candidato? Sim, eu acho que foi. Nesse sentido, acho que foi. Não ter entrado por aí, embora eu acho que é positivo termos menos serviços públicos e a maior parte dos serviços ser pelo menos ou parcerias público ou privadas. Entendo que sim. Quanto menos peso o Estado tiver, melhor, e também quanto menos nacionalizações se fizerem, melhor. Isto preocupa o que está a passar noutros concelhos que aderiram a esta parceria e formando então a empresa Águas do Alto Minho? Preocupa o cenário que se tem verificado? Preocupa, claro que preocupa. Quando toca a pessoas e se isso mexe no bolso das pessoas, preocupa com certeza. Mas eu acho que os dados têm que ser bem vistos, porque tem que se ver quem é que fez os contratos e quem é que está das pessoas. Penso que algumas pessoas que fizeram os contratos também estão dentro da gestão das águas do Alto Minho. Portanto, estamos a falar do poder local que estava em exercício na altura. E há que analisar os contratos, como deve ser, à lupa, para ver como é que foi possível fazer determinado tipo de contratos e como é que tiveram a coragem de assinar aqueles contratos. Contratos que são lesivos? Sim, porque repara, aquilo é ao estilo das PPPs, mas à moda do antigamente, não é as PPPs bem feitas, como era o Hospital de Braga, penso eu, em que a empresa nunca perde dinheiro. Exatamente. Muito bem. Estamos em época de pandemia, pandemia implica, é evidente, saúde. Sr. Candidato, como é que está a saúde em Monção? Que propostas tem o Chega para esta matéria? Sim, isso é uma das principais propostas da minha candidatura. Prende-se com a saúde e com a falta de uma unidade de saúde ao nível quase hospitalar. Porque Monção, como atende a 3 concelhos pelo menos, não é? Aqui o nosso centro de Monção, acho que é imperativo nós termos um centro de saúde com uma qualidade já ao nível hospitalar, para que não seja necessário recorrer ou enviar os doentes por transporte para o Hospital de Viana em caso muito grave, em que pode provocar o falecimento através das viagens. Desenvolver o Centro de Saúde de Monção. Muito mais, quase mesmo ao nível, digo, hospitalar, em que tenha uma assistência completa a toda a população moçanense e dos concelhos adjacentes que se servem do nosso Centro de Saúde. É uma das propostas. Essa é uma bandeira, embora eu saiba que é uma bandeira difícil, porque isto também requer um bocado de pressão sobre o poder central, mas acho que deve ser uma bandeira e um objetivo dos executivos Como é que isso camarários. Teria de mudar para já o edifício, não é? Possivelmente passaria por fazer um projeto, não é, de acordo, e também parceria com os médicos e, portanto, com toda a direção hospitalar, para projetar, digamos, uma unidade de saúde à séria. Que corresponda, pelo menos, às necessidades de Monção e concelhos envolventes. E concelhos envolventes. Que é esse o principal problema. Exatamente, é um problema gravíssimo no nosso concelho. E mais, à medida que a nossa população vai envelhecendo, e nós sabemos disso, não é? E a desertificação do interior, eu acho que cada vez se torna mais imperativo esse assunto. E não esquecendo que mesmo, além disso, temos que desenvolver os cuidados continuados, porque é outra matéria que dá continuidade ao hospital, não é? Portanto, as pessoas não são tratadas, mas depois têm que recuperar. E mandar para longe os nossos moçanenses também não faz sentido. Portanto, acho que temos de fazer um reforço muito grande nas unidades continuadas
E é uma das principais bandeiras que eu acho que todos os executivos que se candidatem tinham que ter. É um tom claramente de um Conselho que está a envelhecer. Preocuparam-no os números, ou preocupam-no os números que saíram dos últimos censos? Sim, exatamente, por causa disso, baseado principalmente nisso. Portanto, o não incentivo à natalidade por parte dos nossos governos centrais, que não dão condições aos autarcas para que façam esses incentivos também, nesse sentido, isso é uma falha muito grave. E os nossos autarcas têm a obrigação, penso eu, têm a obrigação de fazer disso uma bandeira muito alta, a maior de todas, sobre o poder central, para que reforce os incentivos, ou seja, a canalização de verbas para esses fins. Muito bom. Acho que isso é prioritário, antes de qualquer coisa. A saúde das pessoas e dos mais idosos em especial. E não só, portanto, também temos que ver que temos que adaptar as pessoas a esse tipo de trabalho, porque também sei que aqui as IPSS locais têm uma falta muito grande de pessoal especializado para trabalhar também nas IPSS, que muito fazem em prol também da população. Viremos agora para outras pastas, Sr. Candidato, vamos para a educação. Como é que está a educação em Monzão? A educação está como em quase todos os outros concelhos, mas acho que tem havido também aí uma falta de incentivo muito grande, tanto aos professores como propriamente aos alunos. E eu centro-me em especial numa intervenção ativa no plano ideológico. Eu não concordo com esta intenção de qualquer dos governos que já estiveram, e todos os partidos, claro, que já passaram na governação, de tentativa de colocar esta ideologia de género desde tenra idade à nossa juventude. Porque eu acho que, no meu entender e do Chega, acho que a escola se deveria limitar principalmente à educação científica ou biológica em relação ao sexo nas crianças. E quanto à orientação sexual das crianças, acho que isso é uma responsabilidade essencial da família ou dos pais. Portanto, a escola não se deve imiscuir nessa área. E, para mim, centrava-se basicamente em cima deste ponto, que eu acho que é importante alertar. Até porque a nossa população tem um cariz extremamente profundo cristão, e isto é a destruição da família, no meu entender. E aqui no interior, eu acho que isto ainda é mais grave. Portanto, nós não devemos permitir isto. Nós somos mesmo bastante cristãos e católicos religiosos, e aqui as nossas tradições, isto é corromper completamente a nossa profundidade. Quais são as propostas, então, do Chega para a educação? Nós vamos continuar a apoiar as crianças que têm dificuldades económicas através das bolsas e até as famílias carenciadas, portanto, na continuação dos seus estudos, também com base no mérito, também é um facto. E proponho também, por exemplo, a criação de um posto de uma espécie de uma enfermeira de serviço na maior escola local que tivesse mais alunos. E essa a secundária de Monzão, exemplo, exatamente, que ficava ali sediada, e depois, a partir daí, tendo um carro com com todo o material necessário, qualquer outra unidade escolar que tivesse alguma emergência também se pudesse deslocar como primeiros socorros. Digamos, imaginemos que por acaso os bombeiros não conseguem acudir a tempo por ter alguma ambulância ou ter poucas ambulâncias em serviço. Acho que era uma mais-valia para a segurança, uma assistência, exatamente, uma mais-valia para as escolas e para os alunos, e também um descanso para os pais. Não é? Sim, também um descanso para os pais. Isto assim de imediato. E também poderia propor com as autoridades de segurança uma maior patrulhamento de proximidade junto às escolas, e até proporia que, se houvesse possibilidades de que os próprios agentes que estivessem em patrulha pudessem almoçar dentro das cantinas escolares,
para criar uma maior proximidade com os alunos, criando uma sensação de segurança Exatamente, muito alta. Até porque a ideia hoje, e a GNR, sobretudo a GNR, quer combater essa ideia das mães cujos filhos não comem a sopa toda, ou comes ou chamam o guarda, não é? E depois o guarda fica com aquela imagem, não é? Isto ia desfazer os estigmas a Exatamente. todas as forças de segurança, além de que estaríamos a ajudá-los, porque eles, coitados em patrulha, também não têm onde almoçar, não é? Era uma maneira de sermos dignos, não é? E de criarmos uma sensação de segurança e de empatia. Exatamente. Não afastar as crianças das forças de segurança. Dar uma imagem amiga. Não é? Das forças de segurança e criar uma segurança maior na própria escola, efetivamente. Exatamente. Não é? Portanto, acho que isto é outra mais-valia para os pais e para as crianças. Muito bem. Sim, senhor. Vamos para o emprego, senhor candidato. O emprego, esse item que é basilar em todas as candidaturas. Como é que está o emprego em Monção? O emprego, neste momento, como sabemos, tem sido uma desgraça. Claro, na pandemia... Eu acho que, na minha opinião, o que nós devíamos fazer agora, aliás, já devíamos ter começado a fazer, é desconfinar o mais depressa possível. Porque, como referi há bocado, a maior parte do nosso tecido empresarial aqui são micro, pequenas e médias empresas. Sim. Como eu já disse, são empresas familiares, são as extensões familiares. Ora bem, estarmos a deixar empresas pequenas, como a restauração, principalmente, ir à falência, estamos a criar um grave problema de futuro social. Portanto, eu acho que devemos desconfinar o mais depressa e retomar a normalidade o mais depressa possível. Por forma a ajudar a economia, não Por é? forma E a não ajudarmos perder mais. E não perdermos mais, ou seja, tentar travar o mais depressa possível as percas. Muito bem. Que propostas é que o Chega tem para fomentar o emprego em Monção? Eu acho que nós deveríamos fazer um investimento, por exemplo, uma campanha de marketing mais vetorizada a determinados tipos de empresas cujos interesses se cruzem com os da autarquia, com Monção, com os moçanenses. E aí facilitar e dar alguns incentivos a essas empresas, portanto fazer as campanhas de marketing vetorizadas para essas empresas. Sim. E depois criar alguns incentivos às empresas para que elas se sediem no concelho. Sim. Mas também não esquecendo essa situação, atenção que não é só criar investimento e desenvolvimento dos polos industriais que nós temos, mas temos que criar outra coisa que nos falta, que está relativa a isso, que é a questão do transporte público. Sim. Porque nós criamos empresas, mas quer dizer, temos que todos ir para o trabalho com o nosso próprio carro. Numa época em que falamos muito de ecologia e sustentabilidade, estamos todos a ir com o nosso próprio carro. Estamos aqui a bater no campo dos transportes, portanto o Chega defende a criação de transportes públicos em Monção. Não é uma questão de transportes públicos, podemos ter parcerias com empresas, não é? Criar parcerias com empresas ou criar concessões, não é? Para que empresas explorem e forneçam esse serviço aos municípios. Ou só aos trabalhadores. Ou aos trabalhadores, pronto, mas é uma questão de ter horários adequados e fazer um estudo, um projeto intensivo sobre essa matéria. Porque o que eu vejo é toda a gente ir para o trabalho com o seu próprio carro. Isto não faz sentido. Então, nós para criarmos indústria também temos que criar as condições para que os trabalhadores que vão trabalhar na indústria também se possam sentir, de certa forma, apoiados. Exatamente. Não é só as empresas. E é uma questão ecológica, como disse. E mais, é uma questão ecológica, porque eu de certeza que se tivesse um transporte que me facilitasse ir para o trabalho e poupasse, não ia com o meu carro. Já começa a não ser fácil andar no centro de Monção, pois não? Pois não. Aí também há muita coisa a ser feita. Como por exemplo? Eu acho que em termos de circulação rodoviária, acho que principalmente as estradas interiores do concelho e das vilas têm muito, em termos de segurança e sinalização, tem muito a ser feita. Porque nós assistimos, aliás, até vi uma notícia publicada por vocês, um choque de motas. Sim, não é? exatamente. Quer dizer, isto é um sinal de que alguma coisa não está bem na segurança rodoviária, principalmente. Não é? E eu acho que temos muito aí por esse caminho e a fazer nessa área. Muito bem. Sr. Candidato, e quanto a obras? Falou-me aí no Centro Histórico, obras, o mandato foi marcado por duas grandes obras, 25 de Abril e a Praça da República, isto numa pincelada muito breve, agradaram, não agradaram? Vamos lá ver uma coisa. Desde que nós construímos alguma coisa que é do agrado total dos moçanenses, eu acho que
todo o tipo de... Ou pelo menos da generalidade. Ou da generalidade, não é? Da generalidade, assim melhor dizendo. Eu acho que é sempre positivo qualquer tipo de melhoria para as condições de vida dos monsanenses, não é? É sempre positivo. Agora, eu acho é que há coisas que também deveriam ser pensadas. Como por exemplo? Por exemplo, no desenvolvimento, isso vai estar um bocado relativo ao turismo, vamos ligar um bocado ao turismo. Acho que Monção, à semelhança de, por exemplo, Vila Nova de Cerveira, como temos uma ponte internacional, acho que era a altura também de construirmos um parque para autocaravanas, para um ponto turístico, para incentivar o turismo local. Isso está projetado, Sr. Candidato. Pelo menos para Trute está projetado, há notícias disso, mas será um bom investimento. Exatamente. Exatamente, é um bom investimento termos um parque para autocaravanas. Isso também faz parte da nossa perspectiva de propostas, é a criação de um parque de autocaravanas. Muito bem. E também cuidar mais dos espaços verdes e daqueles que já existem, também tomar mais atenção para que se torne mais agradável o contacto de lazer ou a estadia de lazer de todas as pessoas, até principalmente dos próprios moçanenses que se querem também estar à vontade nos seus parques e com condições. Acho que temos que estar mais preocupados com a manutenção também. O Chega ficou satisfeito com o destino que vai ser dado ao Barracão. Vai ali nascer uma incubadora de empresas, coworking. Acha positiva essa iniciativa? As iniciativas inovadoras fazem parte também das ideias do Chega. Portanto, qualquer iniciativa inovadora, penso que o Chega é solidário nessas questões. Sr. Candidato, turismo também é emprego. O turismo propicia emprego, não são só passeios. Como é que anda o turismo em Monção? É verdade. O turismo aqui, em especial, é emprego. Em especial é emprego e mais do que nunca. É assim, acho que o nosso turismo tem que continuar a ser projetado nacionalmente e internacionalmente. Temos que fazer mais investimento nessa área e isso está ligado, de certa forma, ao património. O Presidente da Câmara, o atual Presidente da Câmara e também candidato pelo PSD, fala muito na marca Monção. É necessário projetar essa marca ainda mais? Lá está. Tal como ao Chega, temos visões mais tecnicistas, talvez, ou mais futuristas, e mais pensando no futuro. Eu acho que não é mal todo criar a marca Monção. Aliás, eu acho que ela até já existe. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu acho que ela até já existe. E eu acho que temos que continuar a projetar a nossa marca, que é Monção, a nossa terra. E isso, como eu estava a dizer, está ligado ao nosso património também, de certa forma. E ela ficou bem projetada com a vitória nas 7 Maravilhas, não foi? Sim, com as 7 Maravilhas. E temos muito, por exemplo, também temos as roscas de Monção. Não é? Lá está. Foram as segundas deste mandato a vencer esse prémio, não é? Exato. Nas 7 Maravilhas Doces de Portugal. Não é? A primeira foi o Cordeiro à moda de Monção, que venceu as 7 Maravilhas à mesa, isto em 2018. As roscas foi em 2019. Ora, Sr. Candidato, que medidas é que o Chega tem para potenciar o turismo? Temos que continuar a manter o nosso património e a continuar a restaurá-lo, portanto, a recuperá-lo. Porque nós temos muito património, nós somos riquíssimos em património. Sobretudo religioso, não é? Religioso, exatamente. E tomara muitos outros conselhos serem como o nosso nesse aspecto. E sempre que recuperamos património, estamos a criar oportunidades de negócio para o turismo. Sempre, sistematicamente. Estamos a falar de roteiros. Exatamente, roteiros. Inserir isto nacional e internacionalmente, atrair especialmente o turismo para cá. E isso é trazer, financiamento ao Conselho, às pequenas e médias e microempresas que nós temos aqui. Portanto, isso é o mais crucial, digamos, na área do desenvolvimento económico também para o Conselho. Portanto, é tornar templos religiosos, católicos neste caso, mais visitáveis, não é? Mais visitáveis, ou até mesmo, quem sabe, transformá-lo às vezes em unidades hoteleiras. Não é? Porque nós temos, penso eu, também algum déficit de camas para turismo, não é? Portanto, para que as pessoas possam residir. Imaginemos uma feira de Alvarinho, a nossa capacidade hoteleira fica esgotada. E as pessoas terão de dormir... Nos concelhos adjacentes. Também a feira de Alvarinho, digamos que é uma coisa que transcende e chega a esgotar aqui noutros concelhos, mas é necessária mais unidades hoteleiras? São necessárias? Eu acho que sim,
eu acho que fazem muita falta à Monção. Eu acho que fazem muita falta e temos que investir aí nesse setor também, possibilitar que existam mais unidades hoteleiras. Já me falou na Feira do Alvarinho, é um tema incontornável, que faz parte do dossiê cultural deste concelho. Como é que anda a cultura em Monção? É assim, eu acho que a cultura deveria levar um incremento maior. Deveríamos ter um apoio maior e expressivo aos nossos artistas locais, tanto na parte das belas artes, digamos, como também na área do artesanato. Não é? Muito bem. Deveríamos até, se calhar, tentar fazer uma feira, talvez, ligada também ao artesanato, bastante presente e fazer uma divulgação bastante ativa nesse setor, porque não podemos deixar morrer as nossas tradições, não é? E são tradições que estão com os tempos modernos. Como o linho, por exemplo. Exatamente, como o linho. De Moreira. Exatamente, que estão a morrer. E eu acho que isso é uma mais-valia também para o turismo. Acaba por estar uma coisa ligada à outra. Não é? Estamos a incorrer num perigo de 1 ou 2 eventos se agigantarem demais e abafarem os outros. Exatamente. E quando falo em 1 ou 2 eventos, quer dizer, já não é só a Feira do Alvarinho, felizmente surgiu um outro, há pouco tempo, que é a Feira da Foda, não é, de Pias, também se está a agigantar, mas não se pode deixar morrer outros eventos de pequena dimensão, mas ainda assim importantes, não é? Exatamente. Acho que todos juntos é que fazem as características de todo o concelho. Não é só um evento, são todos juntos e interligados. Lá está, é a questão, uma espécie de um roteiro, manter um roteiro vivo, não só numa parte do ano, mas em várias alturas do ano. Precisamente para não haver uma sazonalidade. Exatamente. Senão, no verão acontece tudo. Acontece tudo no verão, depois não acontece nada dos Exatamente. outros. Ficamos aqui no marasmo, não acontece nada. As pessoas vivem todo o ano, não vivem só numa época. Não é? O nosso comércio, os negócios de Monção vivem todo o ano. As pessoas precisam de comer todo o ano. Ora bem, exatamente. As unidades, as empresas, todos precisam de faturar todo o ano, porque têm empregados para sustentar. Bem, em fevereiro temos a época da lampreia, que eu muito aprecio, meu Deus, quem é que não gosta de lampreia? Muita gente, mas eu gosto. Isto é como o Fernando Pessoa. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Foi assim que eu comecei com a lampreia. Em termos de gastronomia, como é que está Monção? A gastronomia continua a atrair a gastronomia monsanense, candidato? Eu acho que sim. Eu acho que é sempre um ex-libris de Monção, a gastronomia de Monção, não é? E esta lá está, é um exemplo, vai-se realizando em fevereiro, já está ali fora do verão, também vai valendo a Monção, não é? É uma mais-valia. O rally da lampreia também, não é? É sempre uma mais-valia. Claro que a imagem, são as duas imagens supremas, que é a lampreia e a foda à Monção, não é? Digamos assim. São os grandes ex-libris de Monção, não é? Mas temos que criar... Isto tem comida, porque assim, se não batem-nos, e o Alvarinho, não é? Isto tem comida. Não, é assim, claro que o Alvarinho, isso é a imagem de marca isso também, não é? De fundo, não é? Indiscutivelmente, não é? De fundo. E acho que também tem que se continuar sistematicamente a insistir e cada vez mais a internacionalizar o Alvarinho para que se aumentem as exportações, até porque há um incremento da produção e tem que sair, essa produção tem que sair. Você, candidato, eu vou voltar aqui umas casas no nosso tabuleiro. Já falamos de turismo, já falamos em emprego, mas vamos lá voltar aqui à questão, uma questão que também é um emblema de Monção, aliás foi bem representado ali na Praça da República, as termas. Monção tem investido nas termas, é necessário investir mais, já foi melhor, continua bem, como é que estamos? As termas de Monção já funcionaram melhor. E é pena porque nós acho que deveríamos fazer dali um novo projeto para tentar tornar as termas acessíveis a quase qualquer pessoa. O que é o novo projeto? O novo projeto era tentar fazer com que aquilo fosse um tipo de... Como é que eu ia te explicar? Um tipo de spa. De spa, exatamente. Não é? De spa, mas que não fosse para elites. Que não fosse para elites. Claro. Não é? Que fosse com preços mais acessíveis. Com preços acessíveis para toda a população moçanense. Há quem diga, às vezes as termas estão fora de moda, não é dessa opinião? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Acho que nós temos que desenvolver essa parte, porque se nós temos essa possibilidade ali, nós temos que puxar por ela. Temos que fazê-la visível e aparecer não só para nós, mas para todos. Para todos, não é? Portanto, é investir e mostrar que temos isso.
mostrar. Monção tornou-se um concelho nestes últimos anos, é um facto, mais virado para o Rio, mas deveria ser um concelho também mais virado para as termas? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até porque uma coisa faz parte da outra. Estão ali ao lado a lado. Exatamente, curiosamente, as termas estão mesmo ali ao lado do rio e às vezes até ficam com a água até cima quando vêm grandes chuvadas. Felizmente, nesses últimos anos, isso não aconteceu. E quanto a desporto, Sr. Candidato? Quanto a desporto, eu acho que nós temos que investir principalmente, não só nos jovens, mas também em todas as idades, mas eu acho que devíamos fazer mais atividades desportivas ligadas ao nosso grande Rio Minho. Acho que está subaproveitado, acho que se esqueceram do nosso Rio Minho. Atividades náuticas, não é? Remo, motos aquáticas, não é? Tudo o que seja desde desportos radicais a desportos olímpicos, sei lá, passando por todas as vertentes que fossem possíveis de ser aproveitadas do nosso rio também. Claro que sabemos que há fases do ano em que o nosso rio não é possível de fazer qualquer coisa nele, porque se torna uma correnteza Chega a ser violenta. estranho, porque tivemos e temos um presidente que quis virar ao Conselho para o Rio Minho, mas ainda não chegou aí, pois é um bocado estranho, não é? Sim, claro que é estranho, mas é assim, pronto, temos que caminhar e vamos caminhando com ideias e com projetos e vamos tentando captar também o suficiente para os investimentos. Não é? Há de lá chegar, se caso faça um segundo mandato, há de lá chegar com mais desportos náuticos, pelo menos essa não é só bola à vida, pois não? Não, eu acho que isso é muito útil, é muito útil no desporto, não só para os jovens, mas para toda a população que se queira dedicar ao desporto, e temos aí essa mais-valia que é o nosso Rio Minho, e mesmo no verão, acho que há falta de dinamismo, sei lá, escolas de windsurf, porque o windsurf não é só para se fazer no mar. Há quem faça no Rio, não é? Exatamente. Aqui esta zona é pouco ventosa. É pouco ventosa, mas pode ser. Mas remo... Por exemplo, isto é só uma ideia, não é? Mas o remo, era o que eu estava a dizer, o remo, acho que sim, podíamos ter um clube de remo. E até mesmo natação, não é? E natação. Valença faz essas travessias todas de Valença. Natação, pronto. Temos ali as piscinas municipais, que olha, que se podia, é outra área que podíamos mexer um bocado, não é? E criar, sei lá, atletas de competição, talvez tentando projetar a piscina de outra maneira, talvez, né? Torná-la mais olímpica. E sem esquecer também a questão da pesca, da pesca desportiva. Temos aí grandes associações de pesca que podemos captar. Isso também, ao fim e ao cabo, acaba por trazer o desporto e o turismo, não é? A pesca desportiva. Muito bem. Sr. Candidato, Rio Minho, do outro lado está Salvaterra do Minho, ou Salvaterra de Minho, isto em galego, são os nossos irmãos galegos, com quem temos uma eurocidade, Monção, Salvaterra. Como é que está esta relação entre Monção e Salvaterra, esta eurocidade? Está a ser bem gerida? Há partilha de equipamentos? É necessário fazer mais? Eu, para ser sincero, eu pessoalmente não sinto essa partilha. Às vezes fico com a sensação que é nós cá e eles lá. Portanto, ainda não há aquele conceito, aquele espírito de eurocidade. Não. Principalmente no momento em que nos fecharam as fronteiras com o Covid, então aí é que fez mesmo... Ou seja, vamos ter em comparação outra, Valência e Tui. Aí há. Exatamente, exatamente. Ali sim eu sinto um bocadinho essa parceria entre as duas cidades, do lado de cá e do lado de lá. Há um entrosamento maior entre as duas cidades, uma partilha maior, e eu aqui, sinceramente, em Monção sinto pouco esse entrosamento. Será a falta de realização de mais atividades conjuntas, lá está, como acontece em Valença, que realiza muitas atividades em conjunto com o TUI? Sim, penso que seja por aí, que passe por aí. O problema passa principalmente por aí. Nas atividades conjuntas, criar, portanto, o desenvolvimento de atividades conjuntas que capta a atenção dos dois lados em simultâneo e que seja positivo para ambos. Mais atividades culturais? Sim, e eu acho que se os dois se juntarem até conseguem captar muito mais atenção até dentro dos seus próprios países individualmente e trazer para cá, tanto do lado galego como do lado português, mais pessoas para fazerem parte do turismo. Exatamente. Sr. Candidato, uma pergunta mais descontraída. É a primeira vez que o Chega se estreia em toda a história desde o 25 de Abril, nas eleições de Monção. Este Chega, até onde é que pode ir? Monção, no país? Aliás, o líder do Chega ainda há pouco tempo disse que o PSD, para fazer governo, nesta altura, precisa do Chega. Está esperançado mesmo nestas eleições autárquicas? Vamos olhar para o panorama nacional. O Chega vai ter bons resultados? Eu acho que vai ser uma surpresa que todos
estão à espera. Porque o país está completamente farto, cansado de 40 e tal anos de governação, que é sempre a mesma coisa e que nos tem levado ao estado em que estamos Quando hoje. falam sempre a mesma coisa, andamos aqui numa rotatividade PSD, PS, PSD, PS. É sempre essa rotatividade e, portanto, eu acho que o povo e os moçanenses acho que já vão chegar a um ponto em que vão dizer isto realmente é preciso mudar, é preciso sangue novo e é preciso dar oportunidade a um partido novo, com ideias novas, com gente do povo, pelo povo, que trabalha pelo povo, que não tem experiência política, como é o meu caso e a maior parte dos meus companheiros todos. Mas que está aqui para surpreender, não é? Estamos aqui para tentar surpreender e fazer alguma coisa pelo povo, ou seja, somos gente do povo, pelo povo. Sim, senhor. Sr. Candidato, este é o momento, uma mensagem ao eleitorado de Monção. Eu acho que o eleitorado de Monção é soberano e é sabedor, tem sabedoria, mas eu lanço aqui digamos, uma reflexão. É verdade e até que é óbvio que nas eleições autárquicas nós votamos nos candidatos, não é? Mas quando os candidatos têm um partido político por trás que os apoia, eu acho que nós deveríamos pensar muito bem, porque é assim, ora bem, é legítimo, às vezes até o candidato pode ser uma mais-valia para o Conselho, mas se estamos a votar naquele determinado candidato que tem o apoio do partido político por trás, estamos a reforçar o poder central. Poder central esse que eu já mencionei há bocado, que há décadas que emite leis que nos tiram todos os direitos e as garantias. Há décadas. E que nos conduziram à situação, ao ponto em que estamos hoje. Portanto, deixo aqui aos moçanenses este apelo, que pensem desta vez, que antes de votar, se votarem no candidato apoiado por um partido, que não é o nosso caso, porque nós nunca governamos, um partido de sistema, como eu costumo dizer, se não estarão mais uma vez a dar um tiro nos pés. Aí está a mensagem de Artur Trindade, candidato do Chega à Câmara de Monção nas próximas eleições autárquicas. É um Chega de mais rigor, mais competência e também que quer um Chega de compromissos, que quer fazer a diferença, que quer tornar Monção um concelho ainda melhor. Eu sou Miguel Rocha e este é o Especial Autárquicas da Rádio Valdominha. Vamos sair da ADA, porque sempre votámos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, Especial Autárquicas 2021. Eu soube estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto.